Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos neles, irmãos e amigos. Louvamos a Deus por mais um sábado que estamos na presença do Senhor, nosso Deus. E vamos iniciar com a oração ao Senhor, pedindo a Ele as suas bênçãos. Amado Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus onipotente, onipresente, onisciente, te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Venha abençoar esta cidade, o Estado, o Brasil, as autoridades constituídas, que apresentamos o pastor Edmir, pastor Ailton José Alves, pastor presidente, teu servo jovem Douglas. Visita cada um, Senhor. Aqueles que estão tristes da alegria, que estão fracos da força. Opere poderosamente nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir o jovem Douglas. Pernambuco para Cristo. Vicência é de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, os amados ouvintes da palavra de Deus e também nossos amados irmãos que estão aí a nos ouvir. Vamos louvar a Deus com o hino de número 15 da nossa harpa. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mas eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino de número 1 da nossa harpa, de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par.
chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, pois dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor. Dá-nos teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, para a honra e a glória de Deus. Deus tem um plano de salvação para as vossas vidas. Jesus é o verdadeiro Salvador, o que salva, o que liberta e aquele que batiza com o seu Espírito Santo e conduz o homem para o céu. Vamos louvar a Deus com o hino 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, e a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a igreja se elevará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar e luz do seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Glória a Deus, vamos avante com Jesus. E o pastor Ednei Cavalcante convida todos para amanhã à noite, culto de reencontro. Você que já foi evangélico, que já cantou, que pregou, parou na caminhada, amanhã à noite vamos juntos adorar o nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15, versículo de número 1 em diante.
E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e com eles, e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Amém. Glória a Deus. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Amado Deus, te agradecemos em nome de Jesus por mais um dia, pelas bênçãos e livramento. Continua abençoando teu filho, a tua filha que já chegou aqui, os que ainda veio. As pessoas que vão ouvir a tua palavra. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que já foram evangélicos, traga de volta para o teu rebanho, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está acompanhando pelo Facebook. Compartilhe o link para quem mais ouvinte venha participar conosco. Amém? A irmã Miriam Paulo, evangelista Paulo Matos, lá em Tocantins. A irmã Maria do Carmo, Deus abençoe. Glória ao nome de Jesus, que está acompanhando pelo Face. A irmã Graciete Santos, a irmã Bruna Silva. Pai do Senhor, para a irmã Edinho. Vamos ouvir o jovem Douglas. Também o Coentro, a unidade apenas 99. Graças a Deus. Deus é bom. Uma fortaleza bem presente no dia da angústia. Meus queridos irmãos, me dão a oportunidade de trazer uma palavra para vocês que estão a nos ouvir neste exato momento. Quero ler um texto bastante contundente, atual, e eu quero lê-lo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, diz assim a palavra de Deus: porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos e até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de salvação. É a palavra do nosso Deus. Meus queridos amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de uma verdade bíblica e muito atual nos nossos dias. Este capítulo deste Evangelho nos fala a respeito de um fato registrado neste Evangelho. Este Evangelho
é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho dos apóstolos. Eles eram os mensageiros de Cristo neste planeta. Esses homens pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho, trouxeram o Evangelho para o coração dos homens. O apóstolo Paulo, ele disse que nós estávamos mortos em ofensa e de nossos pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Perceba que o pecado, ele nos matou, ele nos separou de Deus. E segundo as Escrituras, no primeiro capítulo deste Evangelho, há uma informação divinal a respeito da pessoa bendita de Cristo, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, a palavra prometida, o Evangelho se humaniza. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando de uma pessoa. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos comunicando uma pessoa. E essa pessoa é justamente a pessoa de Cristo. Observe o que está escrito na Santa Palavra de Deus, na primeira carta de um missionário cujo nome se chamava-se Paulo. Observe a leitura desse texto. Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Perceba as informações a respeito do Evangelho. O Evangelho, primeiramente, é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho do homem. Não é uma criação do homem. Este Evangelho é o Evangelho de Deus. Este Evangelho, ele é um projeto de Deus para a humanidade, como foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, se eu não estiver equivocado, que Deus promete a salvação dos perdidos. O homem está perdido, está morto nos seus pecados. Cada dia mais que o povo brasileiro peca, vive uma vida longe de Deus, não acreditam, muitos não acreditam em Deus, zomba de Deus, manga de Deus, não crê, endurece o seu coração, como o Faraó fez, endureceu o coração, não abrindo a porta do seu coração, porque somente o homem pode abrir a porta do seu coração para Deus entrar. Como está escrito, como o próprio Jesus, ele declarou-se em uma das suas igrejas, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Somente você tem a chave para abrir as portas do seu coração. E o texto lá em Atos, a respeito de as primeiras conversões europeias da história da Bíblia, quando Paulo estava na cidade de Filipos, o texto diz que o missionário Paulo, juntamente com Lucas e os demais
companheiros de missão estavam justamente com ele. Diz o texto sagrado, o texto canônico nos informa que eles estavam procurando um lugar para orar. E achando um lugar para orar, havia algumas mulheres, e dentre essas mulheres estava uma mulher cujo nome se chamava-se Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, uma cidade muito bem econômica. Lídia era uma mulher bem remunerada. Lídia era uma mulher empresária, temente a Deus. E Paulo, justamente com seus companheiros, pregavam o evangelho para aquelas mulheres. E nos diz o texto que Deus abriu o entendimento desta mulher chamada Lídia, a primeira convertida na Europa. Deus abriu o seu entendimento. Lídia ouviu a mensagem do evangelho. Lídia abriu o seu coração. E também Lídia abriu a porta da sua casa. A família de Lídia foi alcançada pela mensagem do evangelho. Louvado seja Deus. E nesse capítulo 8, perceba que foi pega uma mulher, pega no ato de adultério. Um ato de adultério naquela época, nos tempos de Jesus, era levado à morte. Segundo a lei dos tempos de Jesus, a lei de Deus dada ao profeta Moisés, quando uma mulher adulterava, quebrava uma aliança, um pacto com seu marido, esta mulher era levada à morte, a pena dela era a morte. E Jesus estava justamente no templo em plena manhã, ensinando a palavra de Deus, e nos diz um texto que o sermão de Jesus foi interrompido. Uma multidão ouvia Jesus pregar e chega outra multidão trazendo alguém que estava debaixo de pecado. O sermão, o ensinamento foi interrompido, ela é apresentada, introduzida na presença de todos que ali estavam. Colocaram ela à vergonha. Os justos colocaram ela na vergonha no meio de todos. Todos estavam presentes em plena manhã, dentro dos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinava o amor, a liberdade. Jesus não era a favor da escravidão. Jesus não era a favor do lado religioso, porque às vezes gente que se diz religioso usa uma capa de hipocrisia, de fingimento espiritual. Pegaram aquela pobre mulher. Jesus sabia quem era aquela mulher, mas Jesus ele veio não para condenar, mas Jesus veio para salvar. E disseram a Jesus: olha, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E diziam isto eles, tentando para pegar ele, em contradição a respeito dos seus ensinamentos. E Jesus olhou para eles, para aquela situação. Jesus sabia que a vida daquela mulher agora é colocada nas suas mãos. Eles passaram a responsabilidade para Jesus. É interessante que eles levaram para a pessoa certa, não levaram para a pessoa errada. Aquela mulher tinha que ser apresentada, tinha que ser julgada segundo a lei. A lei determinava, a lei mandava, tem que morrer. Mas eles estavam utilizando a lei, a Bíblia Sagrada, para punir aquela mulher, para matar aquela senhora. E nos diz a Bíblia, Jesus olha para eles, Jesus percebe a falsidade que havia naqueles corações religiosos. O coração do homem é perverso, é mau, é maligno. Se não tiver Deus no seu coração, o homem é capaz de fazer tudo. Muitos estão deixando as suas casas
para viver numa aventura, se corrompendo, deixando as suas famílias, abandonando seus pais, abandonando sua esposa, abandonando seu marido, para viver uma vida com outra família. Isso diante de Deus é pecado grave, digno de morte. Mas a sociedade brasileira aplaude, acha isso bonito, acha isso bom. O apóstolo Paulo disse que estão debaixo de juízo aqueles que praticam tais coisas. E também está debaixo de juízo aqueles que aplaudem o pecado. Senhor, o que dizes? E Jesus, olhando para eles, e disse: aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E também nos diz o texto que eles não tiveram coragem de jogar pedra contra ela, porque eles foram confrontados com a palavra que Jesus falou: aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Jesus colocou eles foram pegos na própria armadilha. Queriam armar a puca para pegar Jesus, para espalhar para toda a cidade de Jerusalém: Jesus é um assassino, Jesus mandou matar a mulher, não é o homem pregador bondoso que vocês querem. Aí Jesus pegou ele na armadilha deles e disse: jogue pedra se você não tiver pecado. Glória a Deus. Aleluia. Jogue pedra se vocês tiverem coragem. Jesus desafiou o coração maligno dos homens. É isto que o Evangelho faz, desafiar o nosso coração. Até hoje, perdurou mais de 2000 anos. O Evangelho ainda desafia o coração do povo do Brasil e do mundo. Até hoje, o Evangelho tem que ser um Evangelho que confronta. Evangelho que não confronta o pecado e o pecador, ele não é o Evangelho de Cristo. Muitos querem pregadores que amassageiem o ego. Essa aqui nessa manhã não vinha massagear o teu ego nem o meu. Eu vim confrontar você com a palavra de Deus. Precisamos de pregadores iguais a João Batista, que não tem medo de apontar o dedo para Herodes e dizer: tira essa mulher da tua casa, você é um adúltero, você é um pecador, você está debaixo de pecado, te arrepende. Aleluia. Tem gente que não gosta, tô nem aí para tu, teu compromisso é capalar. E quando eles ouviram isso, diz o texto que saiu de um a um, os mais velhos foram embora, só ficou Jesus e a mulher. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, alguém te condenou aqui? Aleluia. E ela disse: ninguém, Senhor. Aí o bom mestre disse assim: vai em paz e não peques mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Saiu da presença de Jesus livre, com o coração cheio de alegria, perdoada, salva na presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa que quer se converter para Cristo, voltar para Jesus? Amanhã à noite na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Vicença, no estado de Pernambuco, haverá culto de reencontro. Você que já foi evangélico, está convidado pelo pastor presidente Edson Alves, pastor, para ouvir a palavra de Deus. Culto de reencontro, amanhã às 19 horas, e você está convidado pelo pastor presidente Edson Alves e pastor Edili Cavalcante. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vem para Jesus, aceita Cristo para ir morar no céu. Vamos ouvir o nosso irmão Severino Ramos, depois Sara. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Ele faz
fica forte. O derrotado ele faz o campeão. Aleluia! Pela fé eu contemplo a tua vitória. Jesus manda agora entregar nas tuas mãos. Aleluia! Ele faz o fraco ficar forte. O derrotado ele faz o campeão. Pela fé eu contemplo a tua vitória. Jesus manda agora. Aleluia! Entregar nas tuas mãos. Louvado seja dado no Jesus Cristo. Ele faz o fraco ficar forte. O derrotado, ele faz o campeão. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus seu filho no jeito para que todo nele creia. Não pereça, vai ter a vida eterna. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Se a gente colocar a nossa peação e confiando, aleluia, orando a Deus, Ele ouve e responde, aleluia, vai dar tudo certo, Ele ouve e responde, se dá tudo certo. Oh, glória, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, aleluia. E a gente colocar a nossa criação e dá tudo certo. Aleluia. Sei que a vida não é momento bom, aleluia, é tempo difícil. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa pregação e dá tudo certo, aleluia, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa pregação, vai dar tudo certo, aleluia. Sei que a vida não é um momento bom, é tempo difícil. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa pregação, vai dar tudo certo. Aleluia! Cadê tudo certo? Cadê tudo certo? Aí se a gente colocar a nossa pregação, já deu tudo certo. Aleluia! Esta manhã já deu tudo certo. Agradeça a Deus, porque já deu tudo certo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Salve irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que ele viu. Aleluia, glória a Deus. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou tão falho, mas Jesus é fiel. O que eu deveria era morrer.
não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou tão falho, mas Jesus é fiel. O que eu mereci era morrer, Glória! mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Jesus! Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bonito, eu não sei o que ele viu em mim, mas ele me escolheu. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Talvez para alguém você não tem valor, mas Deus, ele vê em você virtude, ele vê em você algo que lhe agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você, eu, nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue. Jesus comprou lá no Calvário, quando ele deu o brado: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Glória ao nome do Senhor. Ele sabe o valor que o meu espírito e o teu espírito tem. Louvado seja o nome do Senhor. Dinheiro deste mundo não pode comprar a salvação, mas Jesus, ele comprou, deu de graça a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, pagando nossas dívidas lá no Calvário, a cédula que estava contra nós. Vamos ouvir o irmão Severino Ramos, depois a irmã Ametista também tem a oportunidade. Onde está a primeira pessoa que quer ser evangélico hoje, ser verdadeiro cristão, quer voltar para Jesus? Pastor Edmir Cavalcante convida todos para amanhã à noite estar ali no Templo Matriz ou no templo mais próximo de sua residência. Culto de reencontro. Você que já foi evangélico, volte para Jesus. Amanhã à noite, na Matriz, culto de reencontro. Amém? Vamos voltar para Jesus. É tempo de voltar. Aleluia, glória. Prepara-te, porque Jesus vem. O mundo está em confusão, mas Cristo é a solução. Glória a Deus. Louvado seja dado o nome deles. Aleluia. Vale a pena nós ser crentes. Vale a pena nós servir esse Deus. O Deus que tudo pode. Esse Deus que salva. Aleluia. O Deus que bater com o Espírito Santo. Esse Deus que nós servimos. Aleluia. Ele transforma um homem velho em uma nova criatura. Eu sou velho, estou com 78 anos. Aí Jesus me transformou em uma nova criatura. Ai, vai mandar. Deus é fiel. Vale a pena nós servir a Ele. A glória a Jesus. Aleluia. 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 Oh, foi por mim.
mestre querido, oprimido viesse sofrer, oh, foi por mim, mestre querido, foi sofrer, tão pobrezinho, sentindo cansaço, com teu amejo, aleluia, seguir a teus passos, pra não perder as divinas promessas, dá-me mais pressa, Senhor, eu chegar, pra não perder as divinas promessas, dá-me mais pressa, Senhor, eu chegar, aleluia, oh, foi por mim que tu quiseste, aleluia, imaculada viesse entregar, oh, foi por mim, eu reconheço, por isso eu vi o Senhor te louvar, pobrezinho, sentindo cansaço, com teu amejo, seguir a teus passos, pra não perder a divina promessa, oh, dá-me mais pressa, Senhor, ali como nós, eu chegar, para não perder as divinas promessas, oh, dá-me mais pressa, Senhor, eu chegar, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei, se eu andava em sua luz, confiando só em Jesus. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Onde está a primeira pessoa que quer fazer a decisão para Cristo, voltar para Jesus? Você que está acompanhando pelo Face, Deus recompense. Glória a Deus, Deus é o Deus de perto, Deus de longe. Aleluia, Ele é o Deus onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é o Deus onipotente, Ele é todo poderoso, Ele tem poder para realizar o que Ele quer. Ele é onisciente porque tem o poder de saber todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos ouvir nossa irmã ametista, depois Sara também louva o nome do Senhor. Vem para Jesus nesta manhã, venha para Cristo, se arrependa dos seus pecados, se converta para entrar no céu, porque para chegar lá tem que nascer de novo da água e do Espírito, tem que fazer a vontade de Deus. Não basta somente ter religião, não basta somente citar o nome de Deus. Está escrito, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Aí eu faço-lhe uma pergunta: você faz a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Então, se ainda não está, eis aí o momento de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é a nossa santificação, a vontade de Deus é a nossa gratidão, a vontade de Deus é a fidelidade, a vontade de Deus é a obediência. Glória a Deus. O alfabeto espiritual é OBDC. Glória a Jesus. Então, nesta manhã, venha para Cristo, venha se converter para Jesus. Eu salvo a amada igreja
com a paz do Senhor. Quero dizer para você nessa manhã que está ouvindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está ouvindo essa palavra nesta manhã aqui, você está ouvindo esses irmãos pregando nesta manhã. Quero dizer para você que está perto o dia de você não ver mais nós aqui nessa praça, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta e ainda leva para o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus manda dizer para ti nesta manhã que já é chegada a hora. Jesus manda dizer para ti: volta para o teu lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de salvação. Aleluia. Deus te convida nesta manhã para te dizer que Ele tem um plano na tua vida e que Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te levar para os céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele paralítico ali em Cafarnaum, ele não tinha, aleluia, possibilidade de andar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia ele conheceu Jesus e Jesus chegou na vida dele. Assim como Jesus vai chegar na tua vida nesta manhã. Eu não sei a situação que tu estás passando neste dia, mas Jesus manda te dizer que Ele é a solução. Aleluia, Ele é a solução para a tua casa, Ele é a solução para os teus filhos, Ele é a solução para o teu marido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu tem abandonado os caminhos do Senhor, tu tem dito: Senhor, não tem mais jeito. Mas Jesus manda te dizer nesta manhã que tem jeito. Aleluia, assim como um dia Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na tua também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus é fiel. A minha alma estava longe do caminho do céu.